Olá, boa tarde. Quem está falando aqui é Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Estamos iniciando mais uma live em defesa do direito à moradia, onde apresentaremos um pouco da história e dos dramas das 700 famílias da ocupação Professor Fábio Alves, localizada na região do Barreiro, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje, dia 4 de agosto de 2020. Infelizmente, para espanto, em plena pandemia, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e como muitos outros tribunais pelo Brasil afora, tem expedido liminares de reintegração de posse e umas, inclusive, até já confirmadas por desembargadores em segunda instância, exigindo despejo em plena pandemia. É uma injustiça sem fim. Eu quero, antes de devolver a palavra, dar o meu depoimento aqui como ser humano, como cidadão, como frei, como padre. Eu gostaria, por 1000 motivos, de pedir encarecidamente à presidência do Tribunal de Justiça para que expeça uma determinação suspendendo até o final da pandemia todos os despejos no estado de Minas Gerais. Isso é o justo, necessário e sensato. Eu aprendi que as decisões judiciais elas precisam primar pelo princípio da justiça e da sensatez. Isso é o sensato. E quero pedir também, em nome da Comissão Pastoral da Terra, que todos os deputados e as deputadas da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovem, em regime de urgência, o projeto de lei da deputada Beatriz Cerqueira, que exige suspensão de reintegrações de posse, de desocupações, de despejo, enquanto durar a pandemia. Isso é o justo e o necessário. E pedimos também ao governador Romeu Zema, no estado de Minas Gerais, para que não permita fazer despejo. Olha, para lá de ser assim, por exemplo, a doutora Cláudia, como promotora de justiça, falando que as decisões judiciais precisam ser cumpridas. Sim, mas as decisões judiciais também precisam ser embasadas na Constituição. E um dos princípios fundamentais da Constituição brasileira é o respeito à dignidade humana da pessoa, o respeito à dignidade da pessoa humana, né? Eu sou Frei Gilvander, sou da Comissão Pastoral da Terra. A CPT tem 46 anos de luta ao lado dos camponeses pelo Brasil pelo Brasil afora. E nos últimos 15 anos, eu me vi, mesmo sendo da CPT, e a missão principal nossa é lutar por terra, no campo, para que a Mãe Terra brasileira seja partilhada, socializada e democratizada. Mas há 15 anos atrás, e de lá para cá, eu tive que abraçar também a luta por moradia própria e digna. E quero dizer o seguinte aqui, porque às vezes tem muita gente que pensa que direito à moradia é uma coisa acessória, secundária, não. Há 15 anos atrás, eu estava trabalhando na paróquia Nossa Senhora do Carmo, Igreja do Carmo, aqui em Belo Horizonte, na Zona Sul, e fiquei para lá de comovido, porque começou a chegar mães com as crianças e pedindo, falou, Frei Gilvander, estou aqui, com 2, 3 contas de energia para pagar, 2, 3 contas de água para pagar e não tem conta. Já fui despejada com meus filhos 2, 3 vezes, estou correndo o risco de ser despejada de novo agora, né? Porque já estou sem pagar o aluguel já há 3, 4 meses e o dono lá do meu barraco está pressionando. Aí o que aconteceu? Ajudei uma família, 2, 3, 4, mas e vi muitas lágrimas, principalmente de mães. Sempre, Frei Gilvander, não dá mais para continuar pegando o mísero salário que a gente ganha como diarista, como faxineira, né? Como doméstica, em bicos, e tirar da boca dos filhos para pagar aluguel. E sobreviver debaixo também da humilhação que é de favor, não dá. Então, diante das lágrimas das mamães que estavam sendo expulsas, eu cheguei à conclusão também que não bastava eu ajudar de forma individualizada uma família, 2, 3, 4, quantas que eu poderia ajudar? Poucas. Foi por isso
que eu me juntei à luta justa, necessária e legítima das brigadas populares, do movimento de luta nos bairros e favelas, do movimento luta popular, né, de todos os movimentos sociais populares das causas urbanas, também junto com a Associação dos Arquitetos Sem Fronteiras, com professores, estudantes de várias universidades, com pessoas do mundo da cultura popular. E aí eu tenho a alegria de dizer para todo mundo, pelo Brasil afora, que nos últimos 12 anos, em Belo Horizonte, o povo cansado debaixo da pesadíssima cruz do aluguel e não tolerando mais a humilhação que é sobreviver de favor, o povo construiu em 119 ocupações, construiu mais de 30 mil casas de alvenaria. Isso significa acima de 120 pessoas, 120 mil pessoas libertadas da cruz do aluguel, libertadas da especulação imobiliária e crescendo em dignidade humana. Então isso é necessário. E nesses já 15 anos que eu estou participando da luta por moradia própria e adequada, eu sou testemunha que repressão jamais resolve problema social. Então despejar, além de ser uma grande injustiça, de gerar terrorismo, de traumatizar as crianças, os idosos, de verter um rio de lágrimas e jogar as pessoas na amargura, piora 1000 vezes o já grave tecido social no Brasil. Então, já ouvi 1000 vezes as pessoas dizerem assim: Frei Gilvander, nós viemos aqui por precisão, por necessidade, né? E pagar aluguel é um trem perigoso que dorme debaixo do travesseiro da gente, come no prato, no almoço, no café, na janta. A gente paga um mês, daí a pouco já é outro mês para pagar, não dá mais. Eu sou ser vivo, numa ocupação lá na periferia de Uberlândia, uma dona Maria falou: Frei Gilvander, eu falei: por que você está na luta aqui para construir uma casinha, dona Maria? Ela falou: Frei Gilvander, uma pessoa sem uma moradia é como um pássaro que voa, voa, se cansa e não tem um ninho para se assentar. Então, o direito à moradia própria, digna e adequada é um direito básico, elementar, é sagrado. E eu, que nasci em família empobrecida, sem terra e sem moradia, vivi a minha infância morando em casa de pau a pique, né? Com cobertura de palha, misturado às vezes até com barbeiros, por isso que o papai morreu de chagas, 8 irmãos, 5 morreram de chagas, né? Já fui no mato cortar coqueiro, palha para tampar, então sei o que significa moradia. Então gostaria do fundo do meu coração de dar esse depoimento aqui, na esperança de que as autoridades, seja do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do governo de Minas e o prefeito Alexandre Calil também, eu quero mandar um recado para ele aqui. Prefeito Calil, você sabe muito bem que você só está sendo prefeito de Belo Horizonte graças ao apoio das 119 ocupações de Belo Horizonte, dessas 30 mil famílias que construíram na raça 30 mil casas nos últimos 12 anos, que você teve a sensatez, depois de eleito, de reconhecer como assentamentos regulares, 119, você só foi eleito porque você apoiou a luta das ocupações e disse que não iria fazer despejo. E a história política do Brasil demonstra que político que não reforça uma política pública de moradia não tem futuro. Não tem futuro. Então, prefeito Calil, que a sensatez que você teve ao nos ajudar a frear a pressão imensa para se despejar as 9 mil famílias das 4 ocupações da Isidora, Rosa Leão, Esperança, Vitória e Helena Greco, né? E a sua participação, eu sou grato por isso, nós somos gratos por isso, porque ajudou muito, porque a pressão do tribunal, a pressão do ex-prefeito Márcio Lacerda, a pressão do governo de Minas era imensa, né? Então, quando você falou não vai despejar, então
prefeito Calil, se abra para um diálogo sério e idôneo com as 700 famílias da ocupação professor Fábio Alves, evite esse despejo, porque, como a doutora Cleide, nossa querida defensora pública, e a doutora Cláudia Amaral já colocaram aqui, todo despejo é uma desintegração de sonhos. Todo despejo já aterroriza, né? E ainda em tempos de pandemia não dá nem para pensar. Lembrando sempre, olha, despejar a ocupação, professor Fábio Alves, não é despejar uma ocupação espontânea que está no início, não. Lá são 700 famílias, mais de 2 anos de história. Lá na ocupação, professor Fábio Alves já tem mais de 500 casas construídas de alvenaria, e não é em um aglomerado, como se fosse uma favela. São mais de 500 casas de alvenaria construídas ou em construção dentro de um plano urbanístico criado com o apoio de professores, né, da área da arquitetura, da geografia, que solidariamente, por amor ao próximo, conversando com as famílias lá, estão construindo um bairro, uma comunidade, um lugar bom de se viver. Então, uma vez eu ouvi da desembargadora Márcia dizendo assim, ó, ocupação, depois que já se enraizou, não dá para despejar não, ué. E lá você vai ver, a história das ocupações demonstra o seguinte, que o povo vai construindo, eles investem o que tem e o que não tem ali, tudo com centavo mais centavo, com suor e sangue, e fica sempre devendo a metade, arrumando emprestado, com parentes, com amigos, os idosos pegando empréstimo consignado a partir da apostadoria. Então, o despejo traz uma tragédia. Enquanto você falava, doutora Cleide, eu me recordava que nos últimos anos aí, depois que nós lutamos muito e criamos a tal da mesa de negociação do governo de Minas com as ocupações, aí eu passei a observar que a cada ano, no estado de Minas Gerais, sempre existe, ao mesmo tempo, umas 300 liminares de reintegração de posse para serem cumpridas e que, às vezes, vai processo de negociação, umas são salvas e outras cumprem. E já vi muitos casos, e aí a sua fala, doutora Cleide, me fez lembrar, muitos casos em que os comandantes da PM fazem um relatório dizendo quase da impossibilidade de se fazer o despejo. Eu cito, por exemplo, aqui a ocupação que também o professor Fábio Alves foi um grande defensor, a ocupação das Torres Gêmeas, no centro de Belo Horizonte, no bairro Santa Teresa, 2 prédios de quase 30 andares. Essas 2 ocupações perduraram 16 anos. E o comandante da tropa de choque na época, o coronel Teatino, me disse, falei, Gilvando, nós fizemos um relatório falando que não tinha condições de fazer aquele despejo ali, porque se a tropa de choque sitiasse, o risco de morrer muita gente é grande, porque um prédio de quase 30 andares, se muita gente perdesse a cabeça e começasse a pular dos altos andares, então, assim, tem muitos casos, né, a ocupação, por exemplo, de mais de 500 famílias do MST no sul de Minas, em Campo do Meio, que eu aproveito aqui para também clamar ao governo de Minas e ao tribunal para que reveja, porque o comandante, tenente coronel Afrânio, já expediu ofício dizendo que vai fazer o despejo lá agora no próximo dia 8 de agosto, um absurdo de algumas famílias, as 500 famílias que estão ocupando um latifúndio lá há 22 anos, as terras da ex-usina Ariadnópolis, que estavam abandonadas por uma usina que faliu. Tem muitos motivos, mais do que sensatos, para que as autoridades, seja do judiciário, seja da polícia, do governo de Minas, do prefeito Calil, né, possa acolher esse pleito nosso e não fazer o despejo nem dessas 700 famílias da ocupação comunidade professor Fábio Alves. A ocupação professor Fábio Alves já é uma comunidade em franco processo de consolidação. Como eu disse antes aqui, eu repito, mais de 500 casas de alvenaria construídas ou em construção. Pai nosso, dos pobres marginalizados,
Pai nosso dos mártires, dos